eu quero agradecer o presidente do Sintep, Henrique, que nos atende por telefone. Presidente, bom dia. Eu gostaria de saber como é que está a mobilização para hoje dos professores, que parece ter um grande ato hoje marcado para a frente da SEDUC, é isso? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia aos rádio ouvintes, obrigado aí pela abertura do espaço do seu programa. Então, nós, a categoria que continua em greve, professores e os demais trabalhadores da educação, desde o dia 31 de maio, organizo agora para essa tarde mais um ato público aqui na capital do estado, tendo em vista que a última assembleia da categoria, que aconteceu no dia 12, encaminhou uma contraproposta e uma contra-argumentação ao governo do estado, aguardando um novo documento que pudesse pôr fim à greve. Dessa data para cá o governo não se manifestou mais, então a categoria e o sindicato decidiu por fazer mais esse manifesto junto aos trabalhadores da educação, como forma de mobilização, forma de, inclusive, chamar a atenção do próprio governo do estado de que a conjunto dos trabalhadores reivindicam do governo que não querem ter o prejuízo do ponto de vista da lei de carreira dos servidores, tendo em vista aquilo que foi a aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa, que a categoria continua contrário à ideia das parcerias público-privadas na educação, por mais que o governo tenha feito mudança do ponto de vista em alguns conceitos, a parceria continua aí dando à iniciativa privada o poder de tomada de decisões administrativas dentro do espaço da escola. Dos 3 pontos colocados na negociação com o governo, um deles a categoria dá como superada, que é a questão do calendário para o concurso público, uma vez que os prazos estabelecidos pelo governo estão dentro de uma certa razoabilidade, inclusive prevê a data de posse para o 2º semestre de 2016. Nesse sentido, o nosso foco para o concurso agora é debater, através da comissão de concurso que está sendo criada pelo governo, a questão do número de vagas, a questão aí de que o concurso deva ocorrer para todos os cargos e as funções das carreiras existentes na nossa lei de carreira. De forma que isso é um ato público estadual, vamos ter a participação também de muitos companheiros aqui do interior do estado, e o ato está previsto para concentração às 13h30 ali na Praça do TRT, e em frente ao TRT, e o nosso deslocamento ali rumo ao Palácio Paiaguás, retornando até a Secretaria de Estado de Educação. Tá, presidente, vamos agora com relação aos índices aqui, porque há uma polêmica entre o que o secretário falou, o que vocês estão falando, vocês estão desmentindo, mas o que o secretário disse foi que ele deu 7% pela lei de carreira, que seria 7% de ganho real de salário. Uhum. Entretanto, é verdade, o ganho real de salário não acontece porque não houve reposição dos 11,28, né? E o governo deu apenas 7% de RGA, 7, alguma coisa por cento. Mas onde que está o erro desses 7,11%? Se o governo deu 7,11% em relação ao RGA de 2016, embora só vá pagar a parte dele em 2017, não é isso? Perfeito, você já deu uma resposta, inclusive, para o que nós estamos dizendo, que não há recomposição conforme o secretário está afirmando. Até porque a lei de carreira dos trabalhadores da educação afirma que os trabalhadores avançam para a dobra do poder de compra, e para avançar na dobra do poder de compra no período de 10 anos, existe um percentual fixo e um percentual variável, entendeu? Só se concretizaria a dobra do poder de compra se houvesse a integralidade desses 2 percentuais. Então, portanto, a nota nossa, até porque da maneira que a matéria que o governo do governo foi apresentada, vários repórteres, inclusive, me ligaram perguntando: então acaba a greve, professor, porque avançou para os 15%. Nós afirmamos, primeiro, que a greve não é só por questão salarial. Segundo, que da maneira que a matéria está colocada, ela induz ao erro, até porque a maneira que ela foi aprovada,
tá certo? Sequer essa questão da integralidade dos 7,54% ocorrerá, até porque esse valor deveria ter vindo no mês de maio, portanto, para o ano de 2016, o único percentual de RGA que o governo está segurando é de 2%. Somado com os 7% do mês de maio, não dá 14%, conforme o governo está aí afirmando. Além disso, esses percentuais que estão sendo aplicados pelo governo, eles não são retroativos. Portanto... Mas os de 2017 serão, né? Não, nenhum percentual é retroativo. Nem os 2% de agora, muito menos os demais percentuais, eles não retroagem a folha do mês de maio de 2016. Eles são percentuais cumulativos. Um incide sobre o outro, que dá uma diferença muito grande entre essa questão cumulativa e essa questão do retroativo. Na média, é em torno de R$3.000 durante o período, em média, que cada servidor da educação estará deixando de receber por aquilo que é um direito assegurado pela lei de carreira. Só para a população entender, qual que é a proposta última que o Sintep apresentou? Veja bem, o Sintep apresentou ao governo do estado, primeiro, a decisão de continuar exigindo a suspensão integral da parceria público-privada na educação. Com relação à questão da pauta econômica, a contraproposta encaminhada ao governo é que o governo busque integralizar, certo? A diferença que falta para completar os 11,28% até a próxima data base da categoria, e essa data base da categoria está colocada para maio de 2016. Para maio de 2017. Portanto, estamos falando em algo em torno de 9 meses para buscar essa integralidade, para que isso não comprometa a política da dobra do poder de compra dos salários, mesmo sabendo que seria uma proposta que os trabalhadores estariam negociando já com prejuízo, mas a próxima data base da categoria, os percentuais já incidiriam em cima de um valor integral e não de uma parcialidade. Para a sociedade entender do que estamos dizendo, o piso hoje praticado na educação é em torno de R$1.900, o piso praticado, chega próximo de R$2.000. Se aplicada a lei de carreira dos trabalhadores da educação, o piso para esse ano deveria ser de R$2.331. Com a política estabelecida pelo governo, o piso em 2017 passaria a R$2.252. Portanto, qualquer índice que viesse incidir na próxima data base, uma coisa é incidir sobre 2.331, outra é ele incidir sobre 2.252, e estamos falando inclusive da categoria que tem um dos salários mais rebaixados se comparado aos demais servidores do estado de Mato Grosso. Pois é, agora, presidente, o governo já recuou completamente da questão da parceria pública-privada? Não. Inclusive, hoje eu acompanhei uma matéria do estado de Goiás, que lá tem um projeto parecido, mas lá é a OS, onde o governo suspende o edital. E aqui há uma proposta desde o início junto ao governo, que seria para fazer a suspensão integral do edital, até para a gente estabelecer os debates a partir das conferências escolares. Mas não há essa intenção por parte do governo. Houve apenas umas mudanças conceituais, tirando alguns setores de serviço que estavam previstos dentro das PPPs, mas o governo continua com a ideia inicial, estabelecendo agora um pacote de serviços, entendeu? Que na leitura que é feita aqui dentro do sindicato pelos próprios gestores das comunidades escolares, tendo em vista as leis que nós temos aqui no estado, inclusive a lei de gestão democrática, que determina o processo de autonomia da escola, né, muda completamente o conceito de quem toma as decisões no espaço da escola. Você sabe que esse projeto já existe sendo executado em alguns estados brasileiros, né? Goiás, você está se referindo aí a um deles, mas eu miro sempre no exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte faz um bom projeto nessa questão da parceria público-privada, onde estabelece o quê? Estabelece que a iniciativa privada constrói o prédio e depois cuida do prédio. Constrói e fica responsável pela manutenção do prédio. O governo garante um aluguel, uma prestação, sei lá, desse prédio por 30 anos.
e depois de 30 anos o prédio se incorpora ao patrimônio público. E o prédio é muito melhor cuidado. E a experiência de Belo Horizonte trouxe uma economia de 20% a 30% para o estado, para o município, e isso foi aplicado em favor dos profissionais da educação. O que isso prejudica os profissionais da educação? Primeiro que seria interessante verificar qual é a valorização que esses profissionais da educação de Belo Horizonte têm. Segundo, nós também temos leitura de algumas pessoas dentro de Belo Horizonte, inclusive lá em Belo Horizonte, quem cuida da parceria público-privada lá é a Odebrecht, entendeu? Que as coisas não são tão boas como vem sendo publicado por alguns meios de comunicação. Terceiro é que a legislação aqui do estado de Mato Grosso é totalmente diferente daquilo que está estabelecido em Belo Horizonte. Nós já avançamos para além de algumas questões aqui no estado, como o próprio princípio da lei de gestão democrática. E quarto, é que o projeto de parceria público-privada, ela, se fosse isso que estão colocando aí, que era só para construção de escola. Construção, entendeu? E guarda, né? Aí, veja bem, o problema é que nós temos uma lei de carreira aqui no estado de Mato Grosso que entende que o conjunto de servidores que desempenham as suas atividades no espaço da escola são considerados profissionais da educação. Esses servidores, inclusive, são devidamente reconhecidos hoje, inclusive pela lei federal, pela lei nacional, reconhecido inclusive no âmbito da Constituição Federal. Então, todo o movimento da educação brasileira que se tem hoje é para o reconhecimento do conjunto dos trabalhadores, conforme já determina a lei. O problema é que não existe parceria público-privada que fosse só para a construção. A parceria público-privada exige, em contrapartida, que seja repassado setores de serviço. Essa é a polêmica que foi celebrada em torno dessa questão, e a nossa proposta para o governo desde o início era que fizesse a suspensão integral do projeto para que fosse feito inclusive o debate com a comunidade escolar. Infelizmente não houve essa sensibilidade da parte do governo, a categoria também não aceitou as mudanças que foram feitas pelo governo, e está estabelecido aí o impasse que a gente gostaria que ele fosse o mais rápido possível superado. Só para explicar, porque greve na educação todo mundo pede, né? Pede o aluno, pede a sociedade, pede os pais, pede o calendário de férias dos filhos, perde todo mundo e perde o professor também, que vai ter que repor a aula, né? Nunca é bom para o professor, porque o professor sempre tem que repor a carga horária. Você diria o quê? Que vamos ficar com a greve aí por tempo indeterminado? Como é que é? Eu acredito que a melhor greve é aquela que não começa, né? Nunca começou, né? Agora, a categoria está determinada a exercer a greve até que haja o recuo da parte do governo. Então, essa é a decisão tirada da categoria, né? Em Assembleia Geral. A greve não iniciou de forma súbita. Antes do início da greve houve todo um processo de tentativa de negociação e, infelizmente, nós não conseguimos avançar aí nesse processo. Então, nós aguardamos, né, Antero, ainda essa semana que haja uma manifestação da parte do governo do estado, que se fechou em torno da Secretaria de Educação. Desde o dia 12, o próprio secretário de Educação mandou fechar as portas da Secretaria de Educação. Os educadores que estavam lá dentro não puderam mais adentrar aquele espaço. Quem está impedindo a entrada das pessoas na Secretaria hoje é a própria SEDUC, e inclusive hoje, surpreendentemente, nós recebemos um comunicado que é uma ação judicial pedindo para desobstruir a entrada da SEDUC. Então, uma ação não, tem uma decisão judicial. Uma decisão. Então esse é um tipo de atitude que não avança no processo de negociação. Qualquer cidadão que chegar ali em frente à SEDUC vai verificar que quem está impedindo a entrada deles lá na Secretaria de Educação são os próprios guardas da SEDUC e a própria Polícia Militar que está colocada lá dentro. Então, é um tipo de atitude num período de greve que já dura mais de 50, já está passando dos 50 dias, que acaba acirrando ainda mais os ânimos e não avança para o processo de negociação. Portanto, a possibilidade da greve continuar por um prazo mais prolongado e do ponto de vista indeterminado, ela é muito grande, até porque quem está em greve já há 50 dias, né, não enxerga da parte do governo atitudes que venham no sentido de avançar na negociação. O governo quer tentar um endurecimento para cima dos trabalhadores da educação. A greve, quando iniciou, o governo já tinha essa intenção desde o começo, até porque a primeira proposta que chegou para ser avaliada pela categoria em torno dos 3 pontos só foi após 30 dias de greve.
a primeira atitude do governo foi buscar a descredenciar o movimento dos trabalhadores pela via judicial e não teve êxito, até porque o desembargador determinou que a greve é legal. Então, portanto, a gente gostaria que houvesse uma postura e um tratamento diferenciado da parte do Estado. Tá, só para encerrar, Henrique, eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta. Não sei se você viu na internet, até como oportunidade de esclarecimento por parte do Sintep. Eu disse aqui que não acreditava que a direção do Sintep estava envolvida nisso. Aquele vídeo dos professores dizendo que vai extinguir o 13º salário, que vai extinguir isso, vai extinguir aquilo. Aquilo lá, o Sintep tem notícia disso? É professor realmente? Não é uma fraude? O que é meme? O que é aquilo? Sim, nós acompanhamos sim o vídeo. São profissionais da educação, é o pessoal lá do município de Jauru. Era uma reunião bastante conturbada que eles estavam fazendo com uma pressão em torno do retorno às aulas. Já conversei, inclusive, com uma das professoras que ali estava presente, e de fato houve um deslize da parte de uma das trabalhadoras que tentou misturar uma pauta nacional, que você que já teve no Congresso sabe muito bem que sempre tem alguns projetos polêmicos, num momento em que não era o momento oportuno para poder tratar, que era aquela questão do 13º. Mas aquilo não é nenhuma orientação do Sintep. A pauta nossa é de conhecimento público, são 3 pontos, é a concurso, a PPP e a questão aí da pauta econômica. Então, de forma que eu creio que nós, inclusive, já gravamos um vídeo também tentando dar os esclarecimentos e, inclusive, colocar a sociedade certa em qual é os nossos 3 pontos de pauta de reivindicação. Portanto, trata-se de um deslize, de um equívoco de alguns trabalhadores que pelo interior do estado, de vez em quando, nem sempre tudo como que a gente trata, às vezes tem o entendimento básico dos profissionais. Mas aquelas profissionais acabaram esclarecendo depois que queriam tratar, né, de um projeto em nível nacional. Acho que ela tentou fazer um link com aquilo que foi a renegociação da dívida dos estados, que inclusive teve apoio do governo aqui do estado de Mato Grosso, e no processo de renegociação da dívida do estado tem várias questões que estabelecem perdas aos trabalhadores, inclusive congelamento salarial, algumas questões que estão colocadas na ordem do dia, mas isso não é objeto do debate dessa greve nesse momento. Então é isso que aconteceu. Tá certo, Henrique, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e tomara que o diálogo resolva a greve. Muito obrigado. Muito obrigado, André.